Então, vamos lá, né? Estamos aqui começando mais um Eva Convida, segundo episódio. Começando com esse drink maravilhoso aqui do Campai, muito gostoso. E hoje, com essa grande honra, gente, de receber o Marco Altberg. Bem-vindo, Marco, Obrigado. no Eva Convida. Nossa, E, assim, eu, uma apaixonada por cinema que eu sou, e eu queria hoje fazer, tipo assim, uma viagem na tua carreira, na tua vida, sabe, como cineasta, num país onde é um privilégio a gente poder fazer arte, a gente poder fazer cinema, principalmente, e sendo uma arte, assim, que todo mundo ama, né, uma arte tão popular, né, com tanta importância histórica. Eu queria que você falasse, assim, se apresentasse, falasse um pouco de como é que surgiu o cinema na tua vida. é. Não, na verdade, em casa, meus pais, embora não fossem artistas, até meu pai pintava. Meu pai pintava, realmente ele era um artista. Mas minha mãe tocava piano, e então tinha sempre um incentivo para tudo que se referia à arte, cultura, né? Então eu cresci nesse ambiente, assim, desde pequeno. Aprendi música, aprendi a pintar com meu pai. É, enfim, e foi um pouco indo por esse caminho, né? Teve um parênteses, porque eu também, eu sempre morei num lugar no meio da mata, assim, na Mata Atlântica, lá no Rio, no Cosme Velho, e eu, Você nasceu no Rio? no Rio, e eu Aham. sou muito ligado na natureza, então eu tinha uma paixão pelos pássaros. Então, minha primeira profissão eu queria ser ornitólogo. Olha só. Então, eu estudei, fui meio autodidata, assim, com 8 anos de idade também. Mas aí depois segui pela fotografia, comecei a fotografar e fui parar no cinema. Depois de assistir muitos filmes assim na Cinemateca do Rio de Janeiro, eu, enfim, comecei a ver todos os clássicos, né, o neorrealismo italiano, Novelli Vague, e o cinema novo brasileiro, que foi que me trouxe para o cinema, né? Então Que eu falei, funcionou, né? O cinema. eu quero fazer isso. Também teve um parêntese que eu fui estudar sociologia, porque eu queria fazer antropologia, também por conta dos indígenas, que é uma outra paixão minha da cultura indígena, né? Mas eu terminei indo para o cinema, não tinha escola de cinema, mas a escola foi a escola da vida, a escola dos filmes. E assim, dando um salto enorme no tempo, mas engraçado, a sua paixão pelo indígena que te levou, inclusive, agora para Cannes, Sim, o documentário que você fez, sim, né? sim, sim. Na verdade, o meu primeiro filme chama-se Noel Núteus, que era sobre um médico, que era um médico russo, que veio para o Brasil com 8 anos de idade, para Recife, se formou em medicina e ele se especializou em medicina sanitária Aham. e criou o conceito de medicina indígena, porque o que acontece? Os indígenas, eles não tinham doenças. Só a única coisa que acontecia assim, ou malária, ou picada de inseto, de cobra, Aham. ou mordida de animais, ou acidente, algum acidente. Mas assim, não existia o branco que levou para lá com os alimentos, né, sal e açúcar, e com a invasão das terras diminuiu o território e eles passaram a adoecer, a desenvolver a doença dos brancos. E o contágio também, né? A gente viveu uma pandemia agora que os índios vivem desde sempre. Sim, Gripe matava aldeias inteiras, né? sim. Então eles não tinham os anticorpos. Então o Noel, ele procurou fazer uma medicina dirigida para esses povos de prevenção e tal. E louco que foi o seu primeiro documentário já premiado. Você participou de Foi, festivais internacionais com ele. É Como foi porque, essa é experiência, porque assim? foi um mergulho muito grande, assim, porque juntou exatamente a paixão pelos indígenas e o cinema. Então foi um documentário sobre o Noel, mas na verdade falava das populações indígenas. Eu passei um mês no Xingu, 2 meses no Xingu. Foi lá que eu conheci o Raoni, isso já tem 50 anos, né? E eu reencontrei o Raoni agora com
um filme um documentário que eu produzi, de um cineasta belga chamado Jean-Pierre Doutier, que fez o Raoni, o primeiro filme sobre o Raoni, lá 50 anos atrás também, que foi nominado para o Oscar de melhor documentário, Uau! narrado pelo Marlon Brando. E a gente ia fazer uma revisão agora daquele momento, desses 50 anos que passaram. E o filme evoluiu para a história da amizade entre os dois, que é real. Durante esses 50 anos eles permaneceram amigos. O filme se chama Raoni, uma amizade improvável, porque realmente era quase improvável que um sujeito vindo lá do interior da Europa, da Bélgica, jovem, encontrar, né, um indígena, um guerreiro, capó, aqui no interior do Brasil. E eles se encontraram e daí seguiu uma amizade. E a gente exibiu agora no filme lá em Cannes, no mercado, numa sessão fechada para o mercado. Teve uma homenagem linda que o festival fez para o Raoni. O Raoni é uma figura maravilhosa, uma entidade, né? Sim, Nossa Senhora. isso que eu ia falar. Deve ter sido emocionante, né? Muito emocionante. É incrível, né? E os povos indígenas que sofreram e sofrem, né? Tanto ao longo dessa invasão, né? dos europeus no país. Agora, de alguma forma, enfim, tá existindo uma consciência. Tem uma importância grande, assim, de conhecimento, de todos nós, sabedoria, né? Todo né? brasileiro tem pelo menos 5% de DNA indígena. Sim. Então são os nossos parentes, né? Sim. E os brasileiros nem sabem disso, os não indígenas. É incrível. Mas que bacana, você acabou viajando por todo esse universo que você gosta. Retorno. Agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre um estilo de cinema que a gente teve no Brasil, que foi a pornochanchada. Que ela comandou muito tempo, né? Um gênero que ficou por aí, né? Que teve muito problema com a ditadura militar, né? Você acha que foi uma expressão, assim, na época de uma espécie de liberdade de expressão mesmo? Porque foi uma coisa que meio que dominou o cinema brasileiro por um tempo, né? Foi um corte, digamos assim, comercial, porque esse gênero era um gênero barato de produção, fácil de produção. Geralmente os filmes eram muito mal feitos, né? Muito rudimentares. E, assim, explorava a questão do interesse do público por esse, né, pelo sexo, pela pornografia. Mas o que acontece? Na verdade, era uma época de censura e ditadura militar que esse gênero não foi uma afronta ao regime ou à censura. Sim. Pelo contrário. Foi proposital, vamos dizer assim. Não, ele não foi um gênero de contestação. Foi um gênero de aproveitar de um oportunismo comercial, né? E que durou pouco, né? Assim, agora, é outra coisa você ter a liberdade nos filmes de trabalhar com a sexualidade, com a sensualidade. Aí sim, é uma coisa libertária, e quando é bom, quando é bem feito, né? Quando as histórias fazem sentido, né? Sim. Ô, Marco, vem cá. Você falou do cinema novo, né? Que foi um rompimento, né? De muita coisa na história do cinema, né? Modificou muita coisa. Você participou ativamente desse movimento? Assim, como é que foi o cinema novo, assim, para você? Caçula do cinema novo. O cinema novo me inspirou bastante, né? Nos anos 60, eu comecei a fazer cinema nos anos 70. E, assim, mas ele teve momentos até 70 ali, né? Não, sim, digamos assim, mas o forte foi nos anos 60, sim. Mas os diretores continuaram, né? Então eu trabalhei com os diretores de cinema novo, né? Joaquim Pedro de Andrade. Luiz Carlos Barreto. Luiz Carlos Barreto, produtor, né? Nossa, fizemos muita coisa juntos. Glauber. O Glauber a gente se conheceu, mas não trabalhamos juntos, não. Ele estava terminando Idade da Terra e eu estava terminando no mesmo estúdio de mixagem o Prova de Fogo, meu primeiro filme. Idade da Terra era o último filme dele. Mas a gente se cruzou, enfim. Eu sou bem mais novo que essa galera.
E trabalhei com Cacá Diegues, né? Eu fui assistente dele, do Geraldo Sarno. Nelson Pereira, a gente se cruzou até em alguns trabalhos e tal. Eram pessoas, são pessoas, né, os remanescentes estão aí, né? São pessoas muito importantes na história do nosso cinema, porque eles romperam com a forma de fazer cinema mais clássica, digamos assim, que imperava no Brasil, né? E quando isso encontrou respaldo no público, né? E não só na crítica, ou não só isso foi muito bom, né? Porque provou que o cinema de qualidade pode dar certo comercialmente, né? E assim aconteceu com os jovens, hoje não mais jovens, mas os filhos de Hollywood, que começaram a fazer cinema independente, né? Como Coppola, Spielberg e outros tantos, né? Que seguiram essa linha de filmes de qualidade, né? Qualidade, digamos assim, mais artística, mas que com grande comunicação com o público. Eu acho super importante, assim, a gente conhecer a história, né, do nosso cinema, né, não só o presente, né, Sim, mas claro. revisitar o passado é sempre um aprendizado, assim, pra gente, né, que tá Sim. fazendo cinema e tudo. Você teve a oportunidade de fazer um grande filme aqui em Goiás com a Glória Pires, que foi Índia, do Fábio Barreto, Sim. numa época, assim, foi 82? Década de 80. Foi 82, exatamente. Você foi roteirista junto com o Fábio. O que acontece? Como eu trabalhei, além de diretor, eu fui produtor executivo, né? Trabalhei muito com o Luiz Carlos Barreto, com a Lucy. Os meus 2 primeiros filmes eles produziram, foi o Prova de Fogo, e depois o Aventura de um Paraíba. Que legal! E o Fábio fazia parte da equipe, eu era assistente de direção, também foi depois diretor de produção, e a gente tinha uma proximidade muito grande. E era uma figura linda, né? Não, o Fábio era ótimo, ótimo. E aí eu meio que, assim, quis ajudar muito ele a fazer o primeiro filme dele. Então, assim, e primeiro foi o livro do Bernardo Helles, o escritor goiano, maravilhoso, que escreveu o livro Índia, e que a avó dele, a Lucila Vilela, eles eram amigos e tal, porque ela é daqui de Goiás, né? Sim. Era daqui de Goiás. Tia avó linda. Isso. E ele... E aí Ela deu a ideia, então? Ela trouxe, assim, essa ideia. E aí a gente conheceu o Bernardo Helles, o Fábio se encantou e resolveu fazer o filme. E eu fiz o roteiro do filme, escrevi, adaptei a obra. A gente viajou antes de fazer a filmagem, a produção. Foi toda na Araguaia mesmo? Não. Foi em Goiás, na cidade de Goiás, e lá no Araguaia, na Ilha do Bananal. Nossa, lindo. Foi nesses 2 lugares. Então, aí aqui... No Léo Maia, né, parece? No Léo Maia, agora a Pires tinha 18 anos. Caramba! Fez um cortezinho assim né? Sim, totalmente indígena, foi muito legal, muito bonito. E a produção foi bonita, foi a primeira direção de fotografia do Pedro Farcas, que é um grande fotógrafo, que é tudo somos todos contemporâneos. Aí filmamos depois também lá no Araguaia, lá com os índios javaés, né? Indígenas javaés. Esse filme ele teve um circuito comercial legal, assim, na época? Não, o filme foi para Cannes. Olha! O filme participou de uma mostra. Aí o Caetano fez a música especialmente para o filme. Como é que era a música mesmo? Os índios Carajás, os indígenas Carajás lá da Ilha do Bananal. Luz do Sol. Luz do Sol. É linda, filme, linda. A música fez sucesso, o filme fez sucesso. Foi ótimo, lançou então o Fábio. Ele fez pro filme, o Caetano? Especialmente. Uau! Várias músicas brasileiras, do Chico, do Gil, do Caetano e de outros tantos, foram feitas especialmente para filmes. Depois ganharam vida própria.
Que legal isso. Você tem hoje um trabalho legal com a TV também, né? Com seu canal Like. O Canal Brasil, você teve também uma participação na criação dele? Como é que foi a história do Canal Brasil? Que eu acho tão legal, porque foi um canal que mudou, assim, né, um pouco o espaço que as pessoas tinham, né, para os filmes. O conteúdo brasileiro, filme brasileiro, a televisão de uma maneira Exatamente. Constante, né? Aham. E era sempre um sonho dos cineastas de ter um canal de filmes brasileiros. E surgiu um determinado momento, lá nos anos 90, que foi aprovada uma lei da TV a cabo, não é nem da TV por assinatura, TV a cabo. E aí que dizia que tinha que ter um canal, pelo menos um canal de conteúdo de produção brasileira independente. E aí o cinema é independente, né? Então os filmes brasileiros são independentes. E aí a gente reuniu uma série de diretores e produtores e começamos a criar condições de criar esse canal. Até que terminou junto com a Globo. A gente tem um grupo nosso, chama-se Grupo Canal Brasil, GCB, que formatou junto com a Globo esse canal. Que legal! A gente tem essa parceria, que é o Luiz Carlos Barreto, Zelito Viana, Aníbal Massaini, eu, Paulo Mendonça, o André Sadi, o Roberto Farias, na época, foi muito importante. E a gente fez o Canal Brasil, que virou, que entrou, caiu no gosto do espectador, assim. E está aí até hoje, super forte, super bem, com uma programação bacana, interessante, robusta, e levando o cinema brasileiro para um público maior, que é o público de televisão. E eu também formatei um outro canal chamado Like. É um canal, na verdade, quase que um canal de serviço. É um canal, a frase do canal é: a gente recomenda e você curte. É um canal de 24 horas, a gente indicando que filme ver, que série ver e tal, e aonde, né? Uhum. E hoje tinha o cinema, a televisão, depois surgiu a TV a cabo, que ampliou para outros formatos, por isso que chamam de assinatura, porque a cabo era só o cabo. Aí depois você tem as parabólicazinhas, que aí é uma outra tecnologia, e agora, há pouco tempo, vieram as plataformas, né? Da internet, são os canais de internet, canais, plataformas digitais, que são todas essas aí, claro, Netflix, Globoplay. Gente, é muito legal, recomendo, 530, né? 530 da Claro. E você que meio que viajou por fases distintas, assim, do cinema, eu penso assim, o cinema ele teve uma fase que era muito assim, as musas, os galãs, uma coisa estética, né? E hoje a gente vê muito cinema, os atores querendo até criar uma desconstrução, né? Uma coisa mais humana, mais... Como que você vê essa mudança assim, que a gente teve no cinema? Não foi só uma mudança de equipamento tecnológico, mas teve uma mudança também de comportamento, né? Eu acho de entendimento assim, do papel. É interessante, porque o cinema é uma arte, mas é uma arte diferente, né? Assim, do que pintar um quadro, ou de você compor uma música, ou até mesmo do balé, ou do teatro, né? Que também é uma arte dramática, né? Sim. Ou da literatura, de escrever. O cinema, ele engloba tudo isso e mais um pouco, né? Assim, ele... Sétima arte mesmo. Não. E mais ainda, o desafio do trabalho em equipe. Porque é um processo de criação, claro, que individual, mas também muito coletivo. Então, assim, o cinema, ele sofre, um filme, ele sofre interferências muito fortes, muito importantes de fora, né? Do ambiente, das pessoas envolvidas. Então, assim, é um processo de reconstrução muito grande, né? Se você pegar na história do cinema,
é diferente. Assim, uma pintura pode ser a mesma de lá de trás, entendeu? Ela pode ter sido tão, digamos assim, de vanguarda quanto uma de hoje, né? Ao passo que no cinema você vê talvez uma evolução, né? Sem julgamento de valor. Eu estou falando só do ponto de vista de um registro, de uma perspectiva de como se deu, né? A evolução. Eu não gosto muito de dizer evolução porque tem como se não fosse evoluído antes, mas não é isso, né? Quer dizer, o processo de desenvolvimento. Uma revolução. Do desenvolvimento da arte cinematográfica. Estou te perguntando porque às vezes eu vejo o ator falar para mim, eu sou feio, eu não vou conseguir fazer um filme. Eu falei, não. Né? Eu acho que hoje o cinema ele é muito alma, né? Muito mais alma do que estética, beleza, né? Não, mas a beleza é relativa, né? Porque Não, essa sim, mas estética existia uma domina. época de estética do cinema, as musas, né, que paravam, os galãs. Então, eu acho que isso tá muito. E isso ficou meio que um estigma, né? Que mas eu acho que aos hoje. poucos está sendo quebrado, né? Por grandes talentos, né? Mas eu acho que hoje isso não é restrito ao cinema, né? Isso é restrito às ruas, ao comportamento das pessoas, né? Você acha que isso é um reflexo mesmo Eu acho da humanidade de geral? mudança de atitudes, mudança de entendimento eu acho que as pessoas estão se libertando dos padrões impostos, né? Pela sociedade, pela religião, pela cultura, seja lá o que for, né? Pela educação, entre aspas, tudo isso. Então, assim, a liberdade do ser humano é muito importante para ele se manter, para ele sobreviver. Então, quando você vive numa prisão de conceitos, né? Prisão de padrão, prisão do outro, do olhar do outro, é muito ruim. Então, assim, e quando a pessoa descobre que ela pode se livrar disso tudo, é maravilhoso, né? Porque esse tipo de reflexo é importante, até mesmo no cinema, né? Sim. Que ali a gente vê e volta para cá, né? Volta para o nosso dia a dia, porque né? É uma arma comunicação poderosa de massa. comunicação. E quando você fala cinema, talvez o cinema, claro, o cinema é poderoso, mas assim, acho que depois da pandemia, o cinema, as salas de cinema diminuíram muito a frequência, né? Assim, então, assim, e com a presença das plataformas, dos Foi um alívio, né? Todo mundo ter. Sim, assim, eu acho que as diferentes formas e linguagens se cruzaram e, nossa, hoje você tem um mundo. Por isso que o like é isso, né? O tempo todo. Beck, você gosta de ver séries, Eu gosto de tudo. Você gosta de tudo? Tudo. Tem uma imagem em movimento ali numa tela, eu tô... As séries, elas não aconteciam, né, um tempo atrás. É uma coisa mais atual? Como que é? Ou ela já tinha... O que acontecia novela, né? No Brasil principalmente. No Brasil, na América Latina. Uhum. Mas séries é uma coisa que existia lá atrás também. Existiam séries policiais, séries... Estados Unidos já tinham... Não, no Brasil mesmo também tinha. Tinha? No Brasil tinha uma série antiga chamada Vigilante Rodoviário. Vigilante Rodoviário. Em preto e branco, era muito engraçado, muito legal. Tinha um cão, era um... Porque a gente tem uma ideia que lá atrás só tinha novela, né? Não tinha. Eu mesmo fui pioneiro, eu fiz a primeira série independente para a TV a cabo no Brasil. Foi Joana e Marcelo, foi com a Júlia Lemertz e com o Alexandre Borges. Era um casal que vivia, enfim, vai para lá, vai para cá, e sempre no carnaval. Então tinha uma história no carnaval, eles estavam separados para vir para o carnaval e depois juntavam. Quantos episódios? Foram 3 temporadas de 5 episódios. No Multishow e depois no Canal Brasil. Foi em 2000. Você dirigiu, Eu dirigi, eu concebi, dirigi, produzi. Quero assistir, eu não vi essa. É bem legal, é uma comédia. Quem escreveu, a roteirista foi a Rosane Schwartzman, que hoje é diretora também, mas ela se especializou ela é autora dessa novela de sucesso atual da Globo.
que tá um maior sucesso aí. Isso eu não vejo novela. Eu também não, então. Desculpa, Rosana, esqueci o título, mas alguma hora eu me lembro. Como é que foi você criar assim, uma produtora, quando você decidiu a Indiana? Eu comecei como diretor, né, na área só diretor. Depois, quando eu fui comecei a trabalhar em produção, que eu gostava também, eu já fiz tudo, né? Fiz roteiro, produção, fotografia, montagem. Mas assim... Atuou também? Também. Mentira, olha! Mas muito pouco jovem, muito jovem. Mas aí você, quando se estrutura como empresário da cultura, né? Sim. É importante. Eu sinto falta de ter empresários do setor formados, entendeu? Que tenham formados no sentido que leve adiante a empresa, busque bons projetos, busque resultados. Cada projeto tem o seu caminho possível, né? Que nem aquela história, tem sempre um sapato, né? É isso, todo filme, toda ideia vai ter um caminho possível, né? O chamado mercado, né? Para aquele filme ou para aquele produto audiovisual. E você fez o Minha Fama de Mal? Minha Fama de Mal é um filme de ficção, né? Com o Chai Suede fazendo o Erasmo Carlos e o Gabriel fazendo o Roberto Carlos, a Vanderleia também, enfim. Mas é o dirigido pelo Lui. Mas esse filme já está lançado? Já foi lançado, está nas plataformas aí. Gente, eu não vi ainda esse filme. O Lui Faria, filho do Roberto Faria, dirigiu e coproduziu também, ele coproduziu. E agora eu tô iniciando a produção do Zeca Pagodinho, que é também de ficção, né? É uma história com atores e tal, musical, são biografias musicais. O Mauro Lima, o diretor bacana que vai dirigir. Mas eu fiz outros filmes antes, muito também ligados à música, mas com documentário, né? Quer dizer, eu fiz coisas com Tom Jobim. Você tem uma história curiosa com Tom Jobim, conta pra gente. Não, Tom, ele fez a música do meu terceiro longa-metragem, que foi Fonte da Saudade, com a Lucélia Santos. Você era muito amigo dele? A gente ficou amigo porque o livro... primeiro eu fiquei muito amigo da irmã dele, Helena Jobim, que escreveu o livro Trilogia do Assombro, que deu origem ao filme Fonte da Saudade. E aí, evidentemente, quando eu fui fazer, já estava prometido a música do Tom para o filme da irmã dele, né, da Helena. Mas aí a gente terminou ficando muito amigo, todos, né? E foi muito bacana, assim, o convívio com ele foi maravilhoso, né? Foi legal. Mas eu fiz também um documentário sobre Jamelão, que é um sambista da Mangueira. Sim. Eu fiz muita coisa com a Mangueira, também com os músicos da Mangueira. Você é mangueiro? Sou. Eu também gosto, acho muito legal. A Mangueira é uma escola bonita lá no Rio. Enfim, assim, tem essas coisas, né? Vou fazer um documentário do Ivan Lins, sobre Ivan Lins também. Então, assim, a música é presente também na minha filmografia. A música, não é? Música, cinema, eu produzi durante 22 anos e vai voltar agora na TV Brasil. Um programa sobre cinema chamado Revista do Cinema Brasileiro. Revista do Cinema. Então, assim, são esses temas. Indígenas, cultura indígena, música brasileira. E, Marco, você tem algum sonho que você no cinema, assim, que você ainda tem vontade de fazer que você não fez? Sonho. Que alguma época você falou, eu quero fazer isso um dia, ou não? Tudo você meio que idealizou e conseguiu fazer. A gente vai fazendo. Eu acho que todo projeto pode demorar 10 anos, 20 anos, ele termina rolando, acontecendo de alguma forma. Tem que ter muita paciência, né? Cinema é isso. Cinema é muita paciência. Por isso que, assim... Tanto na interpretação, como na tudo, né? Por isso que quando eu só dirigia,
Por isso que eu ampliei, na verdade, para ser produtor, que você, quando é produtor, você tem vários projetos em movimento, né? Quando você é diretor, você pode ter vários projetos, mas você está focado num só. Então é super importante. Acho que o diretor tem que ser assim mesmo. E o produtor, ele tem vários projetos ao mesmo tempo, né? E o longo aí que nós vamos fazer, o Tráfico de Ilusões, tá Tráfico de feliz? Ilusões, muito bacana. Nossa, estou bem Uma honra animado. para mim, né, ter a sua produtora Não, é junto. super bacana. A história é muito importante, né? É boa e importante trazer luz essa história Social, né, triste, uma né? coisa muito... Que ainda existe, né? Tráfico de mulheres, né? Para a Europa, para a Espanha e saídas daqui, né? É importante também estar com uma diretora e autora daqui, Goiana. goiana, uma produtora também, né? Coprodutora, que foi legal ter conhecido A também. Sete, mandar um beijo para Muito bom, Sueli. muito bom. Topou fazer o projeto com a Isso, gente. vamos, E vai ser legal, né? essas histórias têm que ser contadas. Sim. Acho que o cinema... Eu sempre gostei muito de ver, assim, histórias baseadas, inspiradas em fatos reais, né? Tem esse termo, às vezes existe um debate, né? De inspirado em fatos reais, baseado em fatos reais. Você já ouviu falar isso? Porque o baseado tem que ser todo um estudo, né? De documento, mas eu já vi filme inspirado que também é assim, fiel. Não, inspirado é só quando está assim, livremente inspirado. Aí você tem uma licença mais. Então quer dizer que inspirado e baseado acaba que é a mesma. Não, eu acho que inspirado não é tão fiel como baseado, né? Não sei. Um dia me falaram sobre isso, né? Assim, É. num negócio que eu Baseado em tava fatos fazendo. reais, inspirado em fatos reais. Participei meio que de uma coisa de documentário para. Eu sou meio curiosa, eu gosto de. Sim. E a pessoa falou isso, essa observação da diferença de baseado e inspirado. Eu falei, uau, eu não sabia que tinha essa diferença. Mas foi muito bom te receber aqui no Leva Comida, aqui em Goiânia. Você acabou que voltou para Goiás depois de tantos anos. Pois é, Lá onde você filmou com a Glória, o Índia, como é que foi esse retorno? A gente vai avançando na vida e tem os ciclos. ciclos, né? E os retornos, né? Reviver. Então, primeiro foi o Raoni, né? Que 50 anos atrás eu tinha conhecido ele lá. E você reencontrou. E, embora eu já tinha visto ele em outros momentos, mas voltei ao Xingu 50 anos depois, ao Parque Nacional do Xingu, para essas filmagens. E agora eu fui ao FICO, o Festival de Cinema Ambiental aqui de Goiás. De Goiás. E aproveitei para revisitar os lugares das filmagens lá do Índia, de 40 anos atrás. Que legal. Ali na Serra Dourada. É muito bonito ali, lindo, né? É muito lindo. bonito. O entorno é muito bonito, a cidade é muito bonita. Embora a gente não tenha filmado muito na cidade, a gente filmou no entorno, né? Legal. Mas foi muito bacana. E em 2007, eu não pude vir para o FICA, mas uma série minha com o líder indígena, Ailton Krenak, entrou e ganhou o prêmio de melhor série daquele ano, em 2007. Só que eu não pude vir aqui receber o prêmio. O Ailton Krenak veio, foi ótimo e tal. Você fez a produção? Eu dirigi. Ele apresenta, né? E o Ailton de lá para cá, hoje ele é um best-seller, né? Ele é um filósofo, um escritor assim, de sucesso. E ele já falava as mesmas coisas. Então, assim, tem que continuar pregando no deserto até que as pessoas escutem, né? Agora, para a gente fechar aqui nosso papo maravilhoso, só fala pra gente desse filme que você fez, do filme Espírita, parece, né? Você já lançou? Você não lançou? Não. Como que tá esse projeto? Tem um elenco maravilhoso, né? Então, é um filme que chama-se Jardim dos Girassóis, livremente inspirado no livro do mesmo nome, que é um livro espírita, né? Da literatura espírita, que é muito, né, profícua no Brasil.
engraçado, o Brasil é o país mais kardecista, né? Mais kardecista do que o país da França de Kardec, né? É Muito louco verdade. isso, né? Engraçado. Mas enfim, mas é muito interessante, a história é bonita, é uma história. Eu não posso falar muito porque senão dá spoiler da história do filme, né? Sim. Mas é um Tem filme, previsão de lançamento? deve ser lançado até o final do ano, ele está ficando pronto agora. Ele é um filme que tem o Rodrigo Lombardi de Rodrigo Lombardi protagonista, é maravilhoso. né? As E crianças são. Eu não, vi não, um o filme é pedaço. poderoso, o filme É, é muito emocionante, traz muita emoção, assim. E é uma história que toca todo mundo. Uma história. Eu não vou contar a história porque ela não, mas de você cara já é um sabe. spoiler. Então, mas eu acho, tenho certeza que todo mundo vai gostar, sim. Legal. Mas é isso, ó, pessoal, conheço aí o canal Like, que é muito legal, 530. Conversei hoje aqui com o Marco Altberg, que é uma história linda no cinema. Você que é cinéfilo, está aprendendo cinema ou faz cinema, pesquise sobre ele, sobre o canal dele. Acho que conhecimento, ele sempre é bem-vindo. E é isso, agradecer mais uma vez o Campai, todos aqui que apoiam a gente. E Campai! Campai. Obrigada, até o próximo, gente. Obrigado, até. Foi tranquilo. Foi ótimo. Muito simpático.